Boa noite, gente. Olá. Boa noite. E aí, Fernando? Boa noite. Beleza, graças a Deus. Tirando esse frio, né? Esfriou de novo, gente. E eu não curto nem um pouco de frio. Nossa, eu não gosto de frio de jeito nenhum, gente. Eu sou uma pessoa que eu amo calor, amo sol. No frio, pra mim tá com nada. E hoje tá muito frio. Ei, Rosana, boa noite. Bom, boa noite, Fernando, Lucélia, Rosana, Edivaldo. Vamos começar nossa aula. Já contabilizei, já verifiquei lá os questionários de vocês, estou corrigindo e acredito que até o final da semana eu já tenha corrigido tudo, tá? E aí eu lanço as notas de vocês, tá? Boa noite. E aí, em relação aos fóruns, né? O fórum eu já havia contabilizado, né? Eu gostei demais do fórum. Achei que ficou muito legal as postagens que vocês fizeram, gostei muito, tá? Achei que foi um trabalho muito legal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, né? Porque foi um trabalho que eu percebi que vocês tiveram que estudar a parte de penhora, então era esse mesmo o intuito. Então fiquei bem feliz. E aí a gente está caminhando para o fim da nossa matéria, né, gente? Finalmente, né? Semestre acabando, desse semestre aí em que a gente teve que se adaptar, né, à situação. E aí hoje a gente tem assim, né, a parte final de penhora. Eu vou falar então da questão da penhora e do leilão do imóvel do incapaz, vou falar também da questão da suspensão da arrematação, vou falar da satisfação do direito aí do credor, vamos falar também um pouquinho da execução contra a fazenda pública e da execução de alimentos, ou seja, né, execução de título executivo extrajudicial, tá? Tanto contra a fazenda pública quanto de alimentos. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre os embargos. Eu já disponibilizei as aulas dessa semana e a aula da semana que vem também eu já disponibilizei para vocês, tá? Então, a gente vai falar essa semana de embargos. Na semana que vem, a gente finaliza e fala um pouquinho a respeito da suspensão do processo de execução e da extinção do processo de execução. E aí, fim da matéria, né? Como eu havia prometido para vocês, no dia. Deixa eu ver aqui, só olhar aqui a data direitinho. Vai ser dia 2, né, de julho, que é a nossa aula de quinta-feira. Eu vou disponibilizar para vocês uma prova antiga minha, tá? Uma prova, né, antiga, de múltipla escolha, para que vocês possam, talvez, através dela, fazer uma revisão. Então, eu vou disponibilizar ela antes e no dia 2 a gente corrige essa prova, tá? Eu acho que vai ser bem legal, bem interessante. Acredito que vocês vão gostar muito, tá? A prova final cai tudo. E eu faço questão de pegar um pouquinho de cada matéria, tá? Então, essa prova cai tudo mesmo. Né? Então eu pego um pouquinho lá da primeira matéria que a gente estudou, eu vou mesclando as questões, ainda mais que essa prova é de questões autorais, né? Os professores eles foram orientados a fazer questões autorais, então a gente não está pegando questão de concurso público nem de nada. Nós é que estamos fazendo as questões, então é mais um motivo, né, para que a prova pegue aí um pouquinho de cada coisa, tá? Então a matéria todinha, tá? Até o dia 30, né, de junho, que é a nossa última aula, tá? Nossa última aula de matéria. Eu já havia alertado vocês que a nossa matéria era muito grande, que eu utilizaria até o último dia que eu tivesse aí de aula para poder ministrar essa disciplina. E aí, então, né, pela divisão que eu fiz, depois que a gente teve aí mais uma semana de aula, eu dei uma divididazinha na matéria para que a gente terminasse aí no dia 30, tá, gente? Bom, então vamos lá, né, que o nosso tempo aí é contado, não é isso? Então vamos lá.
Na última aula, gente, eu lembro que nós finalizamos discutindo aquela questão da alienação de parte de imóvel, né? Que se acontecesse do imóvel admitir cômoda divisão, que seria possível, então, pleitear o executado, pleitear apenas a alienação de parte desse imóvel, tá? E aí, nesse caso, então, né, haveria, então, a submissão dessa parte do imóvel a um leilão. Entretanto, se houvesse alguém interessado, não tivesse ninguém interessado nessa parte do imóvel, mas tivesse alguém interessado na totalidade, né, do bem, o bem seria arrematado, tá? Mesmo aí havendo a possibilidade da alienação apenas de uma parte desse bem, se houver alguém interessado na alienação total, essa alienação ela será realizada, tá? E aí, então, gente, foi a última coisa que nós vimos aqui, né? Eu vi que eu lembro que o Fabrício, a gente discutiu um pouquinho, o Fabrício perguntou, nossa, professora, mas isso tem que constar no edital? Claro, né, gente? Tem que constar no edital, é obrigatório, né? Se não estiver constando no edital, a gente não tem nem como celebrar o leilão nesse sentido, tá? E aí, o que que acontece? Foi a última coisa que nós vimos e ficou faltando, então, somente a parte aqui da aquisição do bem em prestações, né? Se eu não me engano, ficou faltando só isso, né? Então, o que que acontece? O interessado em adquirir o bem em prestações, gente, ele vai poder fazer esse pedido, ele vai poder fazer esse requerimento, e aí o que que ele vai fazer? Ele vai fazer esse requerimento até o início do primeiro leilão, e essa proposta de arrematação do bem de forma parcelada, ela vai ser feita considerando pelo menos 25%, gente, do valor do lance à vista, tá? E o restante pode ser parcelado em até 30 vezes, tá? Então, pode ser adquirido um imóvel de forma parcelada em leilão? Pode. Até o princípio do primeiro leilão, o valor que vai ser considerado é o valor de avaliação do bem, tá? Essa proposta ela tem que contemplar pelo menos 25% do valor, né, do imóvel ali da avaliação, tá? À vista. E o restante pode ser parcelado em até 30 vezes. Essa proposta vai suspender o leilão? Não, não vai suspender o leilão, tá, gente? Não vai suspender o leilão vai acontecer normalmente. E se houver alguém interessado em adquirir esse bem à vista no leilão, ele vai ser arrematado. A aquisição do bem à vista sempre vai se sobrepor à aquisição do bem de forma parcelada. E se por um acaso nós estivermos falando do segundo leilão, no caso do segundo leilão, o que vai acontecer até o início do segundo leilão, o interessado em adquirir esse bem de forma parcelada vai fazer a sua proposta por escrito, contemplando pelo menos 25% do valor ali à vista e o restante parcelado em até 30 vezes. O valor ali, gente, o mínimo é o mínimo estabelecido lá no edital, né? O valor mínimo de lance estabelecido no edital, que a gente sabe que não pode ser inferior a 50% do valor de avaliação do bem, porque senão isso é preço vil, né? A gente já falou a respeito do preço vil na última aula. Então, o edital ele fixa esse mínimo e aí em cima desse mínimo eu posso fazer essa proposta de 25% à vista e o restante em 30 vezes, tá? Vai acontecer o segundo leilão normalmente, se tiver alguém interessado em adquirir esse bem à vista, ele vai ter preferência, tá? A aquisição do bem à vista sempre é preferencial que a aquisição do bem de forma fracionada, tá? E aí, então, a gente chega em algumas questões. E se por um acaso houver mais de uma pessoa interessada em adquirir esse bem de forma parcelada, o juiz vai verificar qual que é a proposta mais vantajosa, tá? Ou seja, qual que é a proposta que teria aí um custo-benefício melhor, né? Qual que seria de maior valor para o exequente, tá? E se as propostas elas forem iguais, se tiver mais de uma pessoa ali interessada em adquirir aquele bem de forma parcelada e as propostas forem iguais. Vamos supor que a Rosana e o Edivaldo, eles têm o interesse de adquirir um apartamento de forma parcelada, tá? E a Rosana fez uma proposta de pagamento aí de 25% à vista e o restante parcelado em 20 vezes,
percebam, é até 30 vezes, tá? Então, o restante de 20 vezes. E o Edivaldo fez uma proposta aí de 25% à vista e o restante parcelado em 30 vezes. Quem que vai ganhar? A Rosana, porque a proposta da Rosana é mais vantajosa, né? É maior. Divide em menor, né? Em menos vezes, tá? Em menos meses. Lembrando que esse parcelamento vai ter que contemplar, claro, né? Juros, correção monetária, tá? Tudo bonitinho. E se houver, gente, atraso no pagamento, a gente tem o vencimento antecipado da dívida e mais do que isso. A parcela que você não efetuou o pagamento será somada às demais parcelas que ainda não venceram, ou seja, as vincendas. Então, soma tudo e joga uma multa ali de 10%, tá? Então, é para poder coibir, para poder evitar mesmo que haja qualquer tipo de atraso. E aí eu tinha falado para vocês que se tiver mais de uma pessoa interessada e as propostas forem iguais, vai ser verificada aquela pessoa que fez a proposta em primeiro lugar. Então, se a Rosana fez a proposta de 25%, tá? À vista e o restante em 20 vezes, e o Edivaldo, o Fernando, né? Ele fez a proposta igualzinha da Rosana, 25% à vista e o restante em 20 vezes, o juiz vai verificar ali, né? Qual que foi a proposta que foi realizada em primeiro lugar. Ah, foi a proposta da Rosana, então a Rosana ela tem preferência nessa arrematação desse bem. Na verdade, não o juiz, né? O próprio leiloeiro que vai verificar ali na hora. E aí, o juiz também, né? Ele vai opinar, obviamente, e aí ele vai verificar que quem tem aí o direito de arrematar esse bem vai ser a Rosana, tá? Porque a proposta dela é a anterior à do Fernando, tá? Bom, e aí eu já falei para vocês que tem essa penalidade, né? Não vai suspender o leilão, muito cuidado com isso, viu, gente? Já vi muita gente achando que essa proposta de parcelamento aí, de adquirir o bem de forma parcelada, vai suspender leilão. Não vai suspender leilão. O leilão vai acontecer normalmente. E se tiver alguém interessado em adquirir esse bem à vista no leilão, o bem vai ser arrematado, tá? O que quer dizer isso? Que a proposta de parcelamento, de adquirir o bem de forma parcelada, não assegura a você um direito de preferência absoluto, tá? Em outras, né, em propostas também de aquisição de bem parcelado, dependendo da situação, você pode ter preferência se a sua proposta for mais vantajosa ou em igualdade aí de propostas, se ela for feita em primeiro lugar, tá? Bom, queridos, tem alguma dúvida? Isso aí foi o finalzinho da última aula, né? Isso que nós acabamos de falar tá lá no artigo 895 do Código de Processo Civil, tá? E aí é bem interessante isso, porque vocês vão observar. Isso é, obviamente, eu estou falando dos leilões das alienações judiciais, tá? As alienações por iniciativa particular, gente, não necessariamente há essa limitação em 30 vezes. Às vezes, gente, isso é muito comum quando a gente está falando de alienação por parte de banco, alienação por iniciativa particular de banco, o banco mesmo, ele apresenta a possibilidade para o arrematante de adquirir esse bem em 360 meses, em 420 meses, né? Cada banco é de um jeito. Diga, Fabrício. Roberto, eu não sei se você vai falar depois, Aham. no caso de arrematação parcelada, o exequente vai recebendo as parcelas Isso. Exatamente, ou Fabrício. vai ter que esperar pagar tudo para... Não, 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 não. O exequente ele vai recebendo e vai dando quitação. À medida que ele for recebendo, ele vai dando quitação, tá? Ele recebe de forma parcelada. Isso não fica retido judicialmente e passa a bolada para ele toda de uma vez, não. Ele vai recebendo à medida que o pagamento vai sendo feito. Tanto é que a gente vai falar disso daqui a pouquinho na aula de hoje. A gente vai falar a respeito disso. Quando o pagamento é parcelado, vão pertencer ao exequente os pagamentos até que haja o pagamento do principal, juros, correção monetária, honorários advocatícios e custas, ou seja, né, tudo que envolve o processo de execução. Se pagou tudo isso, né, de forma parcelada, já satisfez esse crédito total do exequente, o restante do pagamento feito de forma parcelada será realizado para o executado. Depois que satisfaz o crédito do exequente, as demais parcelas, se houver, né, gente, se for o caso, serão entregues aí ao executado. E aí o exequente ele vai dando quitação à medida que ele vai recebendo. Entendeu? E
E a Entendi. E a carta de arrematação também? A carta de Nesse arrematação é o caso, mesmo processo ou vai vai ter ser que esperar até o expedida. final? Não, não. A carta de arrematação ela vai ser expedida, só que vai haver uma observação de que esse bem foi adquirido em prestações e qual que é a caução, ou seja, qual que é a garantia do pagamento dessa dívida, entendeu? Geralmente, se é um bem imóvel, é lançada uma hipoteca. Então, não tem muito problema. Quando é bem imóvel, é que é preciso uma caução idônea, ou seja, uma outra garantia, porque como o bem é móvel, se a gente coloca o próprio bem garantindo a dívida, é meio temerário, porque se esse bem se perder, se esse bem sumir, some também a garantia, tá? Mas geralmente tudo isso aí fica bem assim explícito na carta de arrematação, se for bem imóvel, ou na ordem de entrega do bem, se for bem móvel, tá? A carta não é expedida só depois disso, não. Ela é expedida normalmente com essas observações, com essas pendências, né? Digamos assim. Beleza? Beleza, obrigado. Beleza. Nada. Porque, na verdade, a gente vai estudar, assim, a gente já viu isso na carta de adjudicação e a gente vai ver isso na carta de arrematação. Na verdade, na assinatura do próprio auto, né, de arrematação, que aí posteriormente tem essa expedição da carta de arrematação com a ordem de emissão na posse ou da ordem de entrega do bem. O que faz com que ali, por exemplo, haja a vedação de qualquer tipo de remissão da execução, ou seja, de pagamento da execução por parte do executado, é a assinatura do auto de arrematação. Então, assinou o auto de arrematação, já era. Né? E no auto de arrematação vai haver todas essas informações e, obviamente, quando for expedida a carta de arrematação, tem que ter essas informações também, tá? Ou a ordem de entrega do bem virá com essas observações. Ok? Então, belezinha. Vou continuar, então. Então, feito isso, gente, nós finalizamos, então, a matéria da última aula. E aí, então, agora a gente passa para a matéria de hoje, que é muito legal, né? A gente finaliza aí essa parte de leilão, tá? Que eu acho que é uma parte fantástica, mas é uma parte, às vezes, um pouco mais cansativa, porque é muito cheio de detalhe, né? É muito cheio de detalhe mesmo. E aí, agora a gente vai falar da questão do leilão de imóvel de incapaz. Antes de eu falar exatamente, né, do que acontece na questão do leilão do imóvel do incapaz, eu acho que é importante a gente destacar uma observação que talvez todos vocês já tenham escutado. Quando eu comecei a dar aula de obrigações, principalmente na parte de teoria geral do direito privado, que eu falava um pouquinho de bens, eu falava de bem de família, eu cansei de escutar de alguns alunos a seguinte mensagem: ah, professora, mas imóvel em que mora criança, esse imóvel não é leiloado, esse imóvel não vai a leilão, porque é imóvel em que mora incapaz, então esse imóvel não vai a leilão. E, na verdade, a gente sabe que não é isso, né? Não acontece isso. Vai a leilão, sim, tá? Pode morar incapaz, pode morar idoso, pode morar criança, pode morar quem quer que seja, que se não houver o pagamento ali do débito e se aquele imóvel estiver assegurando a dívida de alguma forma, for uma hipoteca, se for uma fiança, né? Se for ali para poder pagar uma dívida de condomínio, se for para poder pagar uma dívida de IPTU, uma dívida com empregados domésticos da residência, enfim, esse imóvel ele pode ser penhorado e ele pode ser leiloado, sim, tá? E aí, obviamente, né, é uma situação triste, mas a família toda vai para a rua, tá, gente? Então não existe isso. Né? Se existisse, seria muito estranho, porque imagina, na hora de fazer a aprovação de crédito, eu perguntaria, Divaldo, você tem quantos filhos? Ah, não, eu não tenho filhos. Ah, então seu crédito aqui, sua taxa de juros vai ser de 8%, seu crédito aqui vai ser mais facilitado porque você não tem filhos. Ah, Elza, você tem quantos filhos? Ah, eu tenho 3 filhos. Ah, então sua taxa de juros vai ser maior, seu crédito vai ser mais difícil, porque se por um acaso a gente tiver que te executar, a gente não vai conseguir te colocar na rua. Não existe isso, tá, gente? Não existe isso. Eu não sei de onde que surgiu, aliás, eu acho que eu sei, e é nisso que a gente vai falar hoje, mas isso, na verdade, é uma interpretação completamente errada, né, equivocada do artigo 896. Olha só o que diz o artigo 896. Que se eu tiver leiloando o imóvel de um incapaz
O valor mínimo, gente, no segundo leilão, não diz no segundo leilão, mas obviamente se aplica ao segundo leilão, porque o primeiro leilão, o valor mínimo é o valor de avaliação do bem, tá? Mas se eu estiver leiloando o imóvel de um incapaz, o mínimo ali, gente, tá? Vai ser de 80% do valor de avaliação do bem. Então, foi para o primeiro leilão o imóvel de um incapaz. Não é imóvel que mora incapaz, gente. E eu acho que talvez daí é que venha essa lenda urbana que circula por aí. Não é imóvel em que mora incapaz, é imóvel de propriedade de incapaz, tá? O incapaz é dono do imóvel. O imóvel é dele, tá? Se acontecer isso, gente, vai para o primeiro leilão, valor de avaliação do bem. Beleza. Alguém quis arrematar o bem? Não, ninguém quis. Vai para o segundo leilão. A gente viu que em situações normais, no segundo leilão, gente, o imóvel, ele não pode, o bem, né, em si, ele não pode ser ali arrematado por valor inferior a 50% do valor de avaliação do bem, né? É o preço mínimo de arrematação tem que ser superior a 50% do valor de avaliação do bem. Se esse imóvel, gente, for de incapaz, o valor mínimo é de 80% do valor de avaliação do bem. Tá? Então, o mínimo para que o imóvel de um incapaz, ou seja, de propriedade de um incapaz, seja arrematado, para que ele seja arrematado, o mínimo é 80% do valor de avaliação desse bem, tá? E aí, o que acontece? Foi para o segundo leilão, o valor mínimo ali era 80%, vamos supor que o imóvel fosse de 1 milhão, tá? Foi para o primeiro leilão, 1 milhão, ninguém quis. Vai para o segundo leilão. Quanto que é o valor mínimo lá? 80%. 80% de 1 milhão, 800 mil reais, não é isso? Então, foi para o segundo leilão, o valor mínimo ali, 800 mil reais. Não teve ninguém interessado. O que o juiz vai determinar, gente? O adiamento dessa alienação pelo prazo de 1 ano, tá? É como se ficasse suspenso o processo nesse período aí de adiamento, tá? Então, ele vai adiar essa alienação pelo prazo de 1 ano. Se nesse período de adiamento, gente, surgir alguém interessado em adquirir esse bem, essa pessoa ela vai ter que prestar uma caução idônea, tá? E aí, então, o juiz vai autorizar a realização do leilão. Se na hora H, gente, essa pessoa, né, esse arrematante, ele se arrepender, ele não quiser prosseguir, ele vai ser penalizado. Com o quê? Com uma multa de 20% sobre o valor da avaliação do bem e essa multa vai ser revertida em benefício do incapaz, tá? Então, se o arrematante, gente, durante esse período do adiamento, pedir para poder arrematar o bem, o juiz autorizar o leilão e ele arrepender, nesse caso, o que vai acontecer é que o juiz vai penalizar esse arrematante com uma multa de 20% em cima do valor atualizado do bem, valor de avaliação do bem, e essa multa vai ser paga aí para o incapaz, tá? Professora, durante esse período de adiamento, pode fazer alguma coisa com esse bem? Pode, tá? É possível, o juiz pode autorizar a locação desse bem durante esse período de adiamento. Claro, né, gente? Se o incapaz não morar lá, tá? Porque se o incapaz estiver morando lá, como é que vai alugar o bem? Não tem jeito, né? Vamos supor que o incapaz mora lá na casa da Rosana, tá? Mora lá junto com a Rosana, mas ele tem um imóvel. Nesse caso, o imóvel está vazio. O juiz pode autorizar durante esse período de adiamento de 1 ano que esse imóvel seja alugado? Sim, e aí, nesse caso, o valor dessa locação vai ser revertido em favor do exequente, tá? Para já ir abatendo na dívida. Depois que acabar esse prazo aí de 1 ano, gente, findo esse prazo de 1 ano, o juiz vai determinar um novo leilão e aí vai acontecer a mesma coisa. Primeiro leilão, valor de avaliação do bem. Tem alguém interessado? Tem. Não tem ninguém interessado? Não. Segundo leilão, pelo menos 80% do valor de avaliação do bem, tá? Dúvidas, gente? Tranquilo? Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com essa questão do imóvel de incapaz. Não é imóvel em que mora incapaz, é imóvel de propriedade de incapaz, tá? Eu acho que daí que surgiu essa lenda urbana, né? De que imóvel em que mora criança não vai a leilão, não é bem assim não, tá?
Bom, se acontecer, gente, do arrematante não pagar, né, o preço, ou o seu fiador, se ele por um acaso ele apresentar uma garantia, enfim, não efetuar o valor, né, ou não efetuar o preço, o pagamento do preço no prazo estabelecido pelo juiz, o juiz então vai impor a ele, a esse arrematante, a perda da caução em favor aí do exequente, e esses bens eles vão voltar para poder ser feito um novo leilão. E aí, nesse caso, gente, nesse novo leilão, não pode participar desse novo leilão nem o arrematante, tá? Que não efetuou o pagamento, e nem o fiador, se por um acaso o problema for com relação a uma fiança que na hora H não deu certo, tá? Quando que vai haver a suspensão da arrematação? Assim, gente, que o produto da venda dos bens for suficiente para poder pagar o crédito do exequente, eu suspendo a arrematação, tá? Como assim, professora? Na hora lá, fala assim, não, já tá bom aqui, vamos parar aqui o leilão? Não. Havendo vários bens, tá? Sendo penhorados ali e sendo leiloados, vários bens foram penhorados e vários bens estão sendo leiloados. Leiloou uma parte dos bens, gente, aquilo ali já foi suficiente para poder pagar o crédito principal, juros, correção monetária, honorários e custas, pagou tudo do processo de execução? Pagou. Então, tem necessidade dos outros bens que ainda não foram leiloados serem leiloados nessa situação? Não. Então, assim que atingir ali, gente, valor suficiente para poder pagar o crédito do exequente, contemplando aí todas essas nuances do principal, juros, correção monetária, honorários e custas, suspende a arrematação, tá? Professora, mas como assim? Eu explico. Vamos supor, gente, que penhore esse vademé com esse, né, esse códigozinho de processo civil aqui, o meu celular e essa garrafinha, tá? Penhorou esses 3 bens pelo valor de avaliação aí, era o suficiente para poder efetuar o pagamento aí do crédito principal, juros, correção monetária, honorários e custos, né? O crédito aí do exequente. Só que acontece que na hora que esse celular ele foi a leilão, e ele foi o primeiro a ir a leilão, houve muitos lances em relação a esse celular e ele superou e muito o valor de avaliação. Tinham muitos interessados e ele foi arrematado pelo triplo do valor de avaliação dele, tá? Suponhamos. Esse valor, gente, é suficiente para poder quitar o crédito da execução na sua totalidade? Sim. Então, tem a necessidade de prosseguir com a arrematação para arrematar a garrafinha e o código? Não. Então, nesse caso, já havendo, né, dinheiro suficiente para poder pagar o crédito do exequente, eu suspendo a arrematação, tá? Lembrem-se, processo não é máquina de lavar roupa, né? Tem gente que acha que processo é máquina de lavar roupa, não é. Processo não é meio de vingança privada, tá, gente? Processo é para satisfazer a quem de direito, o que de direito, né? Processo serve para isso, tá, gente? Tem gente que acha que processo serve para outras coisas, né? E aí é uma questão de lógica. Por isso que atingindo ali o produto suficiente para poder pagar o crédito do exequente, eu vou suspender a arrematação, tá? Não faria sentido prosseguir. Professora, se por um acaso eu estiver diante de um leilão e esse leilão acabar extrapolando o horário previsto, qual que é o horário, gente? Que seria o horário de expediente forense? Até às 20 horas. Isso, obviamente, né, nos leilões presenciais, tá? Porque leilão eletrônico, né, gente? Vira à noite, são vários dias de leilão aí, mas vamos supor que seja um leilão presencial, tá? Sendo esse leilão presencial, se por um acaso extrapolar as 20 horas, que seria, né, o fim do expediente forense, suspende o leilão e prossegue no primeiro dia útil subsequente, independente de qualquer tipo de menção a isso no edital. Não é necessário fazer nenhum aditivo, adendo, nada disso para poder constar isso no edital. Isso já está na lei, já está no Código de Processo Civil aí no artigo 900. Então, se extrapolar o período aí do expediente forense, prossegue no primeiro dia útil subsequente, tá? Alguma dúvida? E aí, a arrematação foi feita, né, gente? A arrematação foi feita. E aí, o que é que vai acontecer, gente? Vai haver a lavratura
de um auto de arrematação, tá? Esse auto, ele pode inclusive abranger mais bens e penhorados em mais de uma execução, tá? E esse auto de arrematação, como eu já havia adiantado para o Fabrício na pergunta que ele me fez, ele vai mencionar as condições em que aqueles bens foram arrematados. Se o bem foi arrematado de forma parcelada, qual que é a garantia que foi estabelecida, tá? Se o bem foi arrematado à vista, se já qual que é, como é que vai ser a forma de pagamento, se vai ser transferência eletrônica ou se vai ser depósito judicial. Enfim, gente, vai contemplar todas essas informações que são extremamente pertinentes aí ao processo, tá? Feito esse auto de arrematação, lavrado esse auto de arrematação, gente, e esse auto de arrematação tem que ser assinado pelas partes envolvidas, então, pelo juiz, pelo arrematante, tá? Pelo exequente, se o executado estiver lá presente pelo executado, enfim, todos assinam esse auto de arrematação, e aí, assinado esse auto de arrematação, um tempo depois, vai ser expedida uma carta de arrematação, com a ordem de emissão na posse, se nós estivermos falando de bens imóveis, ou a ordem de entrega do bem, se nós estivermos falando de bens móveis, tá? Nós vamos ver que existe um prazo para que essa carta de arrematação, essa ordem de entrega do bem seja expedida, tá? Esse prazo, gente, geralmente é um prazo de 10 dias. A gente vai ver, não está constando essa informação aqui, mas a gente deduz isso da interpretação do artigo 903 do Código de Processo Civil. A gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá? Então, a gente deduz que esse intervalo entre a lavratura do auto de arrematação e a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega do bem, há um lapso temporal aí de 10 dias, tá? Haverá esse lapso temporal de 10 dias. E aí, respondendo mais uma vez, só reforçando a sua pergunta, Fabrício, o que você me perguntou está constando aí no parágrafo 1º do artigo 901, tá? Será expedido depois de efetuar o depósito ou prestar as garantias, né, a ordem de entrega do bem ou a carta de arrematação do bem imóvel, vai ser expedida depois de serem prestadas as garantias, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas. E haverá a menção de tudo isso no auto de arrematação, tá? Então, haverá a menção de todos esses detalhes no auto de arrematação e a carta só vai ser expedida depois que tudo estiver bem acertado, tá? Estiver bem ali explícito. A menção disso também na carta de arrematação, olha, pode haver de forma bem geral, tá? Pode haver de forma bem geral. Bom, vai de toda forma, né? Vai ter que constar aí, gente, na carta de arrematação a descrição do bem na sua totalidade, inclusive fazendo ali a menção à questão da matrícula desse bem. Cópia do auto de arrematação vai ter que ser juntada, né, a essa carta de arrematação, prova de pagamento do imposto de transmissão, no caso de bens imóveis, o ITBI, né? Além da indicação de eventual ônus ou gravame. Então, se tiver, gente, dívida de IPTU, se tiver dívida de condomínio, tudo isso tem que constar também na carta aí de arrematação, tá? Bem como, né, de forma bem geral, a forma como esse bem foi adquirido. Se foi adquirido em prestação, quantas prestações, qual foi a garantia, tudo certinho, tá? E aí, eu já adiantei isso para vocês, né? A remissão da execução, assim como nós falamos na adjudicação, ela pode acontecer até que haja a lavratura e a assinatura do auto de arrematação pelas partes envolvidas, tá? Então, até que haja a assinatura do auto de arrematação, é possível que o executado faça a remissão com C cedilha, ou seja, que ele possa remir a execução, ou seja, pagar a execução. E aí, nesse caso, gente, ele vai pagar essa execução como? Ele vai ter que efetuar o pagamento, né, sobre o valor da avaliação do bem, se esse for o lance, tá? Que foi ali oferecido naquele leilão, ou em cima do valor que causou a arrematação do bem. Então, suponhamos que o bem ele esteja avaliado em 300 mil reais, mas ele foi arrematado no leilão por 350 mil. Para que o executado possa remir a essa execução, ele vai ter que pagar os
R$350 mil, tá? Ele vai ter que pagar em cima do lance que foi dado ali para a arrematação do bem. Se ele não fizer isso, não tem como ele remir a execução, tá? Não tem jeito, né? Aí ele pode oferecer um lance maior do que o que foi oferecido ali, 353 mil, 351 mil, pode, tá? Mas o lance tem que ser igual ou maior ao lance que originou a arrematação desse bem, tá? Tranquilo, gente? Tá rápido? Tá tranquilo? Porque às vezes eu empolgo e vou falando, né? Se vocês não me brecarem um pouco, eu vou falando. Vou considerar que tá tudo bem, tá? Se tiver muito rápido, vocês me falam que eu vou desacelerando um pouquinho, tá? Como eu já falei para vocês, esse auto de arrematação ele vai ser assinado pelo juiz, pelo arrematante, pelo leiloeiro, né? E aí, nesse caso, gente, essa arrematação ela vai ser considerada perfeita e acabada. Ela é irretratável, não tem como voltar atrás. Mesmo se os embargos do devedor, ou seja, a defesa do executado no processo de execução, mesmo se esses embargos, gente, tiverem o seu pedido julgado procedente, ou mesmo no caso da ação autônoma de que trata o artigo aí, o parágrafo 4º do artigo 903, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho, tiver o seu pedido julgado procedente, a arrematação ela não será desfeita, tá? A arrematação ela não vai ser desfeita. Por que é, gente, que existe essa garantia de assinado auto de arrematação, essa arrematação ela não ser não poder ser desfeita por parte aí do executado através dos embargos, de uma resposta desses embargos, né, de uma possível procedência do pedido desses embargos ou de uma possível procedência desse pedido dessa ação autônoma. Por que vocês acham que tem essa questão aí dessa arrematação estar perfeita, acabada e irretratável? Por que vocês acham isso? Só vocês raciocinarem. Se vocês fossem arrematantes e vocês tivessem o risco de arrematar o bem, pagar pelo valor, e aí na hora H, depois que vocês tivessem feito a assinatura do auto de arrematação, saiu a resposta dos embargos do devedor, os embargos à execução. E aí, nessa resposta desses embargos, os embargos foram julgados procedentes e aí você tivesse que devolver o bem. Você ia arrematar bem, gente? Você ia passar por essa aventura jurídica? Então, pela própria segurança jurídica, é que assinado o auto de arrematação, gente, essa arrematação, ela é perfeita, acabada e irretratável, tá? Tá toda certinha. No entanto, existem algumas possibilidades aqui, tá? Dessa arrematação ela ser invalidada, ser considerada ineficaz ou ser resolvida. E essas hipóteses, elas estão listadas no parágrafo 1º do artigo 903, que a gente vai estudar agora, tá? Só que nessa aqui, segurança jurídica, exatamente, Lucério, essa transmissão eu vou encerrar, porque estamos no último minuto, senão ela vai cair igual a última aula, né? Que eu nem vi, ela caiu. E aí eu já vou mandar o link da próxima para vocês, tá? Ninguém foge, não pode fugir, que a parte mais importante da matéria tá chegando agora, tá bom? Beijo!